essa reflexão aqui sobre a questão do poder em relação ao direito. Mas, como eu disse a vocês, vivendo uma perspectiva imediata de exterioridade, isto é, poder de um lado e do outro, para tentar perceber o fenômeno do poder no interior do próprio Deus, e não como algo externo, embora essa questão seja a questão mais conhecida e mais discutida. Nós começamos na aula passada justamente dizendo que essa questão mais conhecida, mais discutida, costuma ser abordada nas discussões sobre a relação do poder a partir da constituição do próprio direito. Isto é, o poder é assinalado, ainda mostrado na formação do próprio direito, onde ele aparece como um elemento importante, mas uma tradição que vem do Ocidente, que vem desde as especulações a respeito da noção de soberania, continua a mostrar que o poder esgotaria a sua função na hora que o direito surge. O que deu mais depois a ideia de que o poder é um elemento importante, um elemento que o direito se cria, mas depois o direito, por assim dizer, toma conta do poder, organiza o poder, submete o poder. Em todas essas discussões, a gente percebe que o poder e o direito são assinalados como coisas diferentes. O que a gente está tentando verificar é se efetivamente são coisas diferentes e em que momento essa diferença pode ser de tal modo desvanecida que a gente vai perceber o fenômeno do poder realmente dentro do direito e não fora em oposição a ele de alguma forma. Bom, foi por conta disso que a gente começou primeiro refletindo um pouquinho a respeito do poder. Eu comecei dizendo a vocês que a percepção de que seja poder não é muito fácil de ser conceituada, de se revelar num conceito. Essas coisas que a gente pode até dizer que sente, mas tem dificuldade de dizer efetivamente o que é isso. O poder muitas vezes é percebido nas relações de obediência, ou quando você recebe uma ordem de tempo se curvar, e tudo isso a gente costuma pensar no poder dessas formas mais ostensivas que ele conhece, ou que ele revela. Mas quando a gente for entrar dentro das peculiaridades do poder, a gente vai notando certas características que mostram um fenômeno até certo ponto difícil realmente ser apanhado, salvo por algumas dos seus chamados elementos. Na aula passada, nós começamos examinando um desses elementos que recorrentemente aparece nas descrições do fenômeno do poder, que é a força. E, embora a força seja um desses elementos recorrentes do poder, quando a gente fala em poder, nós percebemos, no entanto, que a força não é talvez um elemento decisivo, é possível, e vários autores vêm fazendo isso, é possível fazer uma distinção entre força e poder, desde que a gente pense em força como
vis, isto é, força física, nesse sentido da palavra força. Que o fenômeno do poder contém um elemento da força, por exemplo, usado como um animal agarra o outro animal, ou quando o policial na rua segura o outro. Em todos esses momentos existe um elemento de força. Tu entra com um cacetete dentro do espaço da faculdade e, claro, o elemento de força está ali. Né? Mas a questão do poder, uma análise mais consciente, não se reduz a essa força. Foi o que a gente observou na aula passada, a partir de alguns exemplos do Elias Canetti no livro dele, Massa e Poder. O Elias Canetti, sobretudo, um exemplo do gato do rato, mostra que a força pode aparecer na possibilidade do gato agarrar o gato, mas aquilo que eu poderia chamar de poder não se reduz a esse ato do gato agarrar o gato. Mas que o outro fenômeno que muitas vezes é observado, o gato soltar o gato e não deixar o gato fugir, o gato acabar não fugindo, aí é que entra o elemento mais sutil daquilo que a gente poderia chamar de poder. Né? Um outro exemplo que eles têm também, para mostrar a relação ao mesmo tempo, a diferença entre esse poder é dado pelo Niklas Luhmann, quando ele mostra que nesse tipo de luta em que o objetivo dos lutadores é conseguir imobilizar o outro, né? E evidentemente ali existe destreza, existe força nessa imobilização. Ele diz o momento máximo de exercício da força, que é aquele em que um consegue efetivamente imobilizar o outro, né? É também o momento de grau zero de poder, porque se a gente pensar bem, aquele que imobiliza o outro também se imobiliza, né? Se ele fizer um movimento, o outro escapa. Com essa metáfora, o Luhmann diz força e poder realmente não se reduzem. E esse exemplo mostra isso. O grau máximo de força é o grau zero de poder. É um pouco o Canetti também vinha dizendo, porque evidentemente, vamos voltar a esse tema, não exclui o fenômeno da força das reflexões do poder. A gente está percebendo que nós estamos tratando de outra coisa que não se reduz a força. Isso pode ser dois elementos reveladores do poder, mas não posso dizer que o poder e a força se confundem. Força nesse sentido de bis, essa coisa. Isso vai ser importante para a nossa discussão do livro. Que a questão da força física aparece dentro do direito é negada. Não é disso que nós estamos falando. É óbvio que quando você encontra muito elemento de força física, nos obriga a dizer que a força também é tratada pelo direito possível. Mas a possibilidade de a gente separar a força física e o poder vai nos dar a chance de entender melhor como é que o poder é um fenômeno que se manifesta dentro do direito e não fora do direito e por que meios ele se manifesta. O Canetti aproveita essa imagem do gato do gato e, ao mostrar que a força não se confunde com o poder, ele aproveita isso para
por outro lado, apontar alguns outros elementos que estão presentes na ação de força e que talvez sejam até mais reveladores do que o poder, do que o próprio exercício da força física. Então ele lembra, por exemplo, que uma dessas características, um desses índices do poder que aparece na ação do gato em relação ao gato é a rapidez da ação. Aí ele diz, mais do que a força mesmo, abrir a boca e pegar o gato, mais do que isso, o elemento importante que aí está surgindo do poder é a rapidez, é essa agilidade. Isso é mais importante do que a força física de agarrar. Como isso é importante dizer, dá para a gente entender que quando a gente procura a simbologia do poder, o uso de figuras de animais, a gente percebe que muitas vezes, quiçá na maior parte das vezes, esses animais representativos do poder são animais aos quais se alia a cabeça. A águia é um desses exemplos patentes, um dos animais mais usados como símbolo do poder. E não é pela força física, mas é pela rapidez com que ela consegue agir. É mais nesse sentido. Essa velocidade física é alguma coisa que está muito ligada ao poder, e ela aparece em diversos momentos da percepção do poder, já agora entre os seres humanos mesmo. Ele diz, quando o homem conseguiu domesticar o cavalo, nos desertos o camelo, e usou o cavalo como instrumento militar, de um lado você tem efetivamente toda a potencialidade física, o uso das lanças e tudo mais, e de um lado força física na utilização do cavalo. Mas ele diz, o que afetou realmente o fenômeno do poder foi a rapidez com que você se comportava. É essa rapidez que é uma qualidade importante do poder. Na última guerra mundial, Segunda Guerra, em 1945, logo no começo da guerra, o famoso, por uma expressão alemã, o famoso movimento das tropas alemãs, que 2 meses conseguiram invadir quase toda a Europa. Pelo menos a Europa que circundava a Alemanha, Bélgica, foram muito rápidos. Isso até ganhou uma expressão que é a expressão alemã, mas foi repetida pelo jornal de toda parte. Chama-se Blitzkrieg, é a guerra com um raio. Blitzkrieg. Essa ideia é mais importante do que a força. Esse indício é um indício interessante. Então, é a rapidez. A rapidez como indício do poder, ela é importante porque ela permite que isso que nós estamos buscando, o poder, surja, às vezes, sem que a força apareça. Em outras palavras, você percebe o poder na antecipação que
a vítima faz da rapidez do ataque do outro. É nessa antecipação que aparece o poder, e não no ato de agarrar, ou no ato de marchar e dominar. Nessa antecipação é que você tem o elemento do poder presente. Peço que vocês vão guardando esses detalhes, porque isso vai ser importante para a gente perceber como é que nós vamos perceber o poder por dentro do indivíduo, por assim dizer, e não como um elemento externo. Quando ele é confundido com a força, seguramente a gente sempre vê o poder como alguma coisa externa e do outro lado. É talvez a percepção mais antiga, mais tradicional. Nós estamos nos afastando justamente dessa percepção e tentando mostrar esses outros aspectos. Bom, eu disse a vocês então na hora passada, depois de salientar a questão da rapidez, que é um elemento importante, aí simbólica do raio também, os raios de Zeus. Eu disse, isso nos permite fazer uma impulsão que o Canetti faz, que vai nos começar a levar para alguns elementos mais próximos do que daquilo que nós queremos traduzir. Como um dos elementos do poder, o Canetti estuda a relação, agora bem humana, entre a pergunta e a resposta. O jogo da pergunta e da resposta é um jogo onde aparecem alguns desses elementos do poder que se revelam na força, no ato de força, mas que não se confundem com a força. A rapidez, que é um desses elementos, é um elemento importante. O ato ele é um bom indício do poder, porque ele efetivamente faz com que as coisas possam, por exemplo, ser vistas imediatamente. O Canetti chama atenção para isso, uma coisa importante na relação do poder é alinhar a rapidez no momento em que você consegue desmascarar o inimigo. A palavra, na verdade, desmascarar alguém é uma metáfora, tirar a máscara que o esconde. Mas nessa metáfora, diz o Canetti, a gente percebe como é que se dá a relação de poder e como a rapidez entra aí mais do que o elemento força. Quando você arranca a máscara da cara do sujeito e ele de repente se revela. É esse momento que é importante na relação da poder. Não é a força em agarrar o sujeito e tirar-lhe a máscara, mas é obrigado a fazer o outro a ser obrigado a essa situação dramática. Pois bem, é exatamente isso que nos leva a pensar no jogo da pergunta e da resposta. O que significa perguntar e responder? Esse modelo da pergunta e da resposta é usado para a gente estudar diferentes fenômenos. Um dos fenômenos que precisa ser estudado mediante a pergunta e a resposta, obviamente, é o poder. A gente estuda pela pergunta e pela resposta outros fenômenos aos quais nós vamos fazer referência
mais tarde. Mas um desses fenômenos é a questão do poder. Por quê? Se vocês aceitarem como uma definição provisória do que seja a pergunta e do que seja a resposta, né? Toda resposta pressupõe, por assim dizer, um conjunto estável de situações, premissas, seja o que for, né? A partir do que um sujeito se encontra perante o outro ou com sentimento ou em condições de estabilidade. A resposta sempre significa um momento de estabilidade, porque é um momento de apoio. Quem responde, quem tem a resposta, parece que se apoia. Quem pergunta, ao contrário, dá a sensação de estar solto. E por isso que nas relações de pergunta e resposta, a gente sempre procura cercar, de certa maneira, o perguntador primeiro, e depois também o respondedor com regras. A pergunta tem que ser séria, a pergunta tem que ser motivada, a pergunta tem que ter, portanto, alguma razão de ser. E do lado da resposta, você não pode mentir, você tem que apresentar efetivamente a sua estabilidade, mostrá-la, etc. Quando a gente olha para esse lado, das regras do jogo da pergunta e da resposta, por mais difusas que sejam essas regras, nesse momento, a gente percebe que a pergunta e a resposta é um jogo importante que, por exigir esse cuidado humano, regular, está escondendo alguma coisa. E isso que está sendo escondido provavelmente é uma outra característica importante do poder. Para nós isso vai ser importante em função da relação entre o direito e o poder. O Canetti diz que toda pergunta é uma penetração, uma incisão, uma impulsão no outro. Ele diz que a pergunta ela não é poder, mas ela pode manifestar poder. Perguntar pode manifestar poder. E ele usa um grande literato, ele usa também aqui uma metáfora, ele diz: a pergunta corta feito uma navalha o corpo do interrogado. Nesse sentido também, a metáfora prossegue, diz ele, na verdade quem pergunta corta do mesmo modo que o cirurgião corta o corpo de alguém. E quando ele corta o corpo de alguém, ele consegue penetrar no fundo do corpo, ele vai até os órgãos, por assim dizer. Não? Agora, daí diz ele, da mesma maneira que o cirurgião, quando faz isso, e por isso que a metáfora mantém o corpo vivo, que é diferente da pura violência, do ato de força, você enfiar a faca na barriga do outro. Aqui não, você corta e mantém vivo. Não? O cirurgião é vamos dizer assim, ele é alguém que parece muito mais exercer aquilo que nós estamos chamando de poder do que aquele que simplesmente enfia uma faca na barriga. O que ele está querendo dizer com essa metáfora é que na cirurgia o importante não é pura e simplesmente sangrar o outro, mas é
penetrá-lo mantendo-o vivo. E ao penetrá-lo, descobri-lo, ver lá no fundo, sem que ele morra. Bom, essa analogia, essa metáfora é construída para ele dizer algo a respeito da pergunta e da resposta. Ele diz: o ato de perguntar lembra o ato do cirurgião. O ato de perguntar, quando ele diz corta o corpo do interrogado feito uma navalha, é nesse sentido. Isto é, a pergunta é um modo de você entrar no outro, mantendo o outro. Mantendo o outro na sua condição de respondedor, na sua possibilidade de responder. Nesse sentido, diz ele, toda pergunta busca uma resposta. Ela não é feita pura e simplesmente para atravessar o outro, mas é para fazer com que o outro fale. Essa é a observação. E nesse sentido ele diz que toda pergunta, de certo modo, ela não só busca uma resposta, como a partir de uma resposta ela sempre vem com outra pergunta. O perguntador encadeia as suas perguntas. Porque, outra metáfora dele, as perguntas são como flechas, né? Você não faz uma só. Não é, a pergunta ingênua e inocente é aquela que se isola, que fica sozinho, que fica perdido. A pergunta que tem a ver com isso que nós estamos procurando, é a pergunta armada, é aquela em que o perguntador, eventualmente, pergunta, já antecipa a resposta e já tem a pergunta seguinte. É esse fenômeno, diz ele, que nos interessa quando nós estamos observando esse modelo humano do perguntar e do responder e tentando perceber aí a resposta. O poder. Uma das coisas curiosas a respeito disso, isto é, do fenômeno do poder, é que quando você pergunta, quando você aborda alguém, um desconhecido, alguém que você não conhece, na rua, até para pedir uma informação, você fala, onde é que fica a rua? Tal. Diz ele, a pergunta tem um efeito curioso que vai nos fazer pensar no fenômeno do poder. Ela, por assim dizer, ela segura o desconhecido. Ela faz com que o desconhecido execute uma ação para a qual ele não estava preparado, talvez nem esperasse. Por exemplo, onde é que é a rua tal? Você força o sujeito a lembrar onde é a rua. Isso parece uma coisa inocente, né? Mas diz o Canetti, não, nisso existe alguma coisa importante. Você altera a condição do outro. Quando você pergunta onde fica a rua tal, ele é obrigado a parar e pensar, ou dizer, eu não sou daqui, eu não conheço, ou então vai dizer, não, o senhor vai por ali, etc. Ele diz, esse parar mexe com o outro. E esse mexer com o outro esconde de novo o fenômeno do poder. E aí, o fenômeno do poder esconde ou revela dentro do perguntar e do responder. Existe esse elemento aí dentro, enquanto a gente não consegue definir, diz o Canetti. Eu vou lhe dizer uma coisa pessoal, minha. Embora eu seja acostumado a dar aula, cuidar com muita gente, falar com
100 pessoas, 300, 500, já falei para um auditório de 1000 pessoas, 2000. Já me expus várias vezes em público, já trabalhei em novela de televisão há muitos anos, né? Eu tinha 18 anos. E apesar disso, desde criança eu tenho uma enorme timidez para abordar pessoas desconhecidas. Fazer isso. Chegar para alguém e falar, por favor, onde é que é a rua tal? Eu não consigo. Até consigo, mas com uma dificuldade enorme. A ponto de, quando eu fui primeiro para a Alemanha, eu parava o carro e ela estava à minha direita, eu parava do lado de cá e pedia para ela perguntar. E ela olhava para mim e falava assim, mas quem fala alemão é você, eu não falo. Eu falava, então diga tal coisa. E ela falava, o sujeito começava a responder, daí eu falava. Mas a quebra desse momento era uma coisa dura para mim. E mostra a mim mesmo a minha timidez. E timidez tem a ver com medo. Talvez aqui eu possa revelar a vocês esse elemento do poder ligado à pergunta e à resposta, só que às avessas. A pergunta sempre devassa, ela sempre é um corte. Talvez, por alguma razão que eu desconheça, minha timidez, eu tenho alguma timidez, tem a ver com medo. Eu tenho algum medo de devassar o outro e de receber uma pergunta às avessas, uma coisa ocorre nesse sentido. Mas eu estou contando isso para vocês apenas para mostrar que nesse jogo da pergunta e da resposta entra aí um elemento importante que a gente precisa observar e com mais cuidado. Normalmente, quando você faz uma pergunta e recebe uma resposta, pode ser que você se satisfaça. Obrigado, já entendi, vai embora. Ou seja, você obteve o que você esperava. O sujeito entregou a você o que você queria ver. Muito simples pergunta. Agora, você pode realmente continuar o jogo. Você pode não ficar satisfeito. Esse jogo de não ficar satisfeito, de continuar, a insatisfação, voltar a perguntar, não insistir, em geral acaba provocando no outro, e aí a gente começa de novo a perceber momentos do poder, aquilo que a gente poderia chamar de desconfiança. Quando alguém começa a perguntar demais, o outro fala, o que esse cara está querendo? Não? Esse jogo que aparece no perguntar demais, nas respostas subsequentes, o sujeito começa a pôr um pouco atrás, o que revela esse sentimento de desconfiança, também nos faz pensar que no jogo da pergunta e da resposta, além de você entrar no outro, você também pode provocar nele uma reação de defesa. A desconfiança não deixa de ser uma reação de defesa. Uma reação de defesa em face do quê? Por que você desconfia quando alguém começa a perguntar? Bom, talvez porque o efeito do perguntar mais contínuo, o efeito das perguntas, esteja justamente realçar isso que nós estamos procurando, o poder do perguntador. Não? Quem pergunta talvez saiba disso. E quem responde
também talvez perceba isso. Ou seja, de um lado você sente o fenômeno do poder, por exemplo, do lado do perguntador, mas de outro lado você sente um outro fenômeno, a parte do que responde, que também é complicado a gente definir, mas que a gente costuma chamar de liberdade. No jogo da pergunta e da resposta, aparece esse jogo estranho, esse jogo, em geral, oculto entre essas duas expressões difíceis de serem definidas. O jogo do poder e da liberdade. Canetti observa que aquilo que a gente chama de liberdade de uma pessoa, em boa parte reside na capacidade de alguém de defender-se de perguntas. Vamos dizer, o preço da liberdade é defender-se de perguntas, por assim dizer. Não o preço, a condição importante. Por isso diz ele, a imagem do tirano está sempre ligada a um perguntador que não admite ficar sem respostas. Isto é, a um perguntador de tal maneira exigente que a liberdade do outro é quase eliminada ou diminuída bastante. Por isso mesmo, a gente fica se perguntando como é que se dá o jogo da liberdade e do poder. E aí aparecem várias hipóteses para a gente entender isso. Uma das possibilidades mais importantes seria, por exemplo, a resposta sensata. O que é a resposta sensata? É aquela resposta que desarma o perguntador. Aqui vai entrar um elemento que nós não vamos avançar nem estudar agora. Seria aquilo que a gente poderia chamar de a resposta sensata, é a resposta que tem senso, que tem bom senso e, portanto, que goza de razão. Essa resposta é uma resposta que segura a pergunta. Segura o perguntador. Tem, nesse sentido, o sentido de uma defesa do perguntado. Defesa daquilo que nós vamos provisoriamente também chamar de liberdade. Obviamente que é óbvio, no entanto, que você achar a resposta sensata, você encontrar uma razão, não é fácil. Nem é fácil com a rapidez suficiente que o jogo do poder exige. Embora eu possa reconhecer que a resposta sensata, que, portanto, o elemento de razão seja um elemento importante no jogo do perguntar e do responder, portanto, do poder e da liberdade, eu tenho que reconhecer que existem outros elementos nesse jogo que são talvez tão importantes quanto. É possível que o mais eficiente de todos, já que a pergunta está muito ligada ao poder, porque ela é uma intromissão, ela entra dentro da gente, a melhor defesa é a contra-pergunta. Diante de uma pergunta, faça a outra. A retórica antiga já explorava isso. A melhor defesa diante do ataque é o contra-ataque. A melhor defesa diante da pergunta é você fazer a outra pergunta. Quando vem uma pergunta e você não sabe, intuitivamente muita gente faz isso. Você faz uma outra pergunta assim. A mais inocente possível. Professores fazem isso. Às vezes para se darem tempo de pensar. Um pergunta, mas o que é tal coisa? O que é
que é a posse como direito. Você pode, na hora, assim, mas em que sentido vocês estão usando a palavra direito? Agora não serve a palavra. Pô, sei lá. E aí você tem tempo de responder. Isso é muito comum. Confesso a você. Você precisa de tempo, porque aquilo lá, você percebe que você se submete ao outro da repente, na pergunta. Não encosta na parede, como a gente diz, às vezes faz perguntas que encosta você na parede. Então, uma forma de você se defender é a tal resposta sensata. Posso ser isso, assim. Há uma dúvida, sabe? Se posso ser direito, etc. Tá. Ou então você põe o pé atrás e fala, o que é isso aí? Esse é um jogo importante. E nesse sentido, no jogo da pergunta e da resposta, onde o poder nós estamos tentando perceber, aparece, de um lado, a defesa, mediante razões, é a tal resposta sensata, aparece a contra-pergunta, mas isso faz com que o jogo da pergunta e da resposta está nos revelando elementos do poder, e no jogo da pergunta e da resposta a gente perceba que aparecem aí alguns elementos importantes, como, por exemplo, a dissimulação do lado do perguntador dos objetivos reais da pergunta. Quem não está habituado a esse jogo é exemplo. E diz mais do que devia dizer. Porque o outro foi hábil em fazer a pergunta. Então, no perguntar e no responder, muitas vezes aparece essa dissimulação, e essa dissimulação é tanto mais importante quanto mais o perguntar e o responder estão nos revelando um fenômeno do poder. Ou, se vocês quiserem, uma das características do poder, que aí se revela no perguntar e no responder, é esse momento da dissimulação. A dissimulação é uma coisa importante para nós observarmos. A pergunta que não se dissimula, em geral a gente chama de pergunta ingênua, pergunta tola. A pergunta da criança, por exemplo, que é ingênua. A pergunta, a gente diz, é ingênua por quê? Porque tem a candura da criança. A criança não tem maldade, como a gente costuma dizer, não faz pergunta maldosa. Não? Por que não faz pergunta maldosa? A gente diz que ela é frágil. E nesse sentido é mesmo frágil. Isto é, frágil em oposição ao poder, que a pergunta, que o perguntar revela. Então, quando a gente olha para o perguntar da criança e observa e trata esse perguntar como frágil, como ingênuo, porque não dissimula, nós também podemos, por esse lado, perceber que na relação perguntar-responder, existe um jogo de ataque contra ataque, de defesa, mas também exige, pelo lado do perguntador, esse ato de dissimular que tem alguma coisa a ver com esconder. Dissimular e esconder vão fazer com que a gente pense muito dos elementos mais importantes, talvez, do poder, da percepção do poder, que é o
segredo, o sigilo. Nós já vamos chegar. Como você procura, mediante a pergunta, você procura penetrar diante do outro, mas num jogo, o outro se defende, um contra-perguntando, um dando respostas sensatas. A dissimulação, ela tem que ser executada por meios sutis, mas extremamente importantes. Importantes porque revelam outras características do poder. Uma delas é, de novo, a rapidez da relação. A pergunta que exige uma resposta breve e curta, a pergunta que exige uma resposta breve e curta e radical, sim ou não, é a mais perigosa. E dela você procura se defender. Vocês veem naqueles filmes americanos, aqueles diálogos que se travam entre testemunha e advogado. Nós não podemos nos dirigir diretamente, mas lá eles podem. Que isso é um recurso importantíssimo. Responda a minha pergunta. Bem, eu é sim ou não? Isso é um elemento importante. A brevidade da resposta, concisão, mostra uma situação extremamente perigosa. Por que aparece isso? Por que essa brevidade é uma coisa perigosa e você tem que se defender dela? Eu me lembro quando fui a uma arbitragem em Londres e, embora eu tivesse escrito apenas um parecer, uma parte, eu fiquei sabendo que tinha que me submeter a uma espécie de cross-examination, né? Embora fosse só um parecerista, o parecerista era interrogado pelas duas partes e pelos árbitros também. Isso foi o exame, o senhor escreveu, agora responde. Não basta ter escrito, esta é a minha opinião, salvo o melhor juízo. Eu não sabia o que é, mas enfim, eu nunca tinha submetido a uma situação dessa. Curiosamente, como era uma arbitragem internacional, a parte adversária, os advogados, treinados na moda americana, começaram a me fazer perguntas, e as perguntas começaram a vir desse tipo. O senhor escreveu em tal ano um artigo, tal, assim, 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 né? Eu falei, pode ser, não me lembro mais. Fazia muitos anos. O senhor escreveu assim, no ano tal, tal. O senhor escreveu e disse tal coisa assim, assim, assim. Eu respondi. Eu acredito, né? Eu artigo aqui, não mensagem que eu escrevi. E assim foi, né? Até que chegou um momento que ele me fez uma pergunta de ordem jurídica. O senhor acha que juridicamente isso é assim ou assado? Eu falei, bom, eu precisaria refletir, daí ele me contei as TDs. Eu fiz uma pergunta, responda sim ou não? Eu olhei para ele e falei, olha, em questões jurídicas não existe sim ou não. Nunca. Aí os árbitros deram risada e eu me acalmei e ele ficou mais quieto. Exatamente, ele compôs o poder. É exatamente isso. O Elias Canetti disse que nesse jogo, portanto, começa a perceber que o direito vai estar cheio disso, né? Você já está, acho que, imaginando onde eu quero chegar, né? Nesse jogo, diz o Canetti, a maneira mais rudimentar de você se defender da pergunta, a mais rudimentar, é você se fazer de surdo. Como? Não entendi.
É uma defesa fantástica isso. Bom, quando você não consegue se defender desse jeito, ou dando a resposta que eu dei, ou em direito não existe sim ou não, ou em questões jurídicas não pode ser respondido sim ou não. Depois eu acrescentei para esse cara. Mas numa outra, que eu participei dessa com os Estados Unidos, já começamos a fazer perguntas, mas o senhor acha que tal comportamento assim, assado, é calúnia? Não, é corrupção, é corrupção, tal comportamento assim, é corrupção. E o senhor acha que fulano de tal, lá tal, cometeu um ato de corrupção? Eu parei e falei assim, eu estou aqui, em sala mesmo, eu estou aqui como eles chamam de testemunha do caso de expertise. Eu estou aqui para dizer o que diz o direito brasileiro a respeito de corrupção. Não sou testemunha de questões de fato. Isso eu não sei. Ele falou, mas o senhor não é capaz de perceber? Eu falei assim, sou, mas eu não vi, não tem nada a ver com isso. Não vou responder. Ficou aquele ambiente assim. Enfim, o jogo da pergunta e da resposta. Então, o que o Canetti então observa a partir disso? É que quando você não consegue usar desses elementos, isto é, quando você não tem esses elementos que a gente poderia chamar de armaduras externas, defesas externas, resposta sensata, bom argumento, com tanta razão, então você ser capaz de despistar, ou então de responder uma outra pergunta, etc. Quando acaba isso, a armadura íntima muito forte, assim, perguntar, responder, que tem a ver com esse poder, o segredo. O segredo é uma coisa importante nessa coisa. O mais importante, aquilo que seja mais denso no segredo, é que ele é uma defesa eficaz. É tão eficaz, é tão importante, que até a Constituição a Constituição veio sigilo, vamos usar a expressão, alguma coisa importante e protege isso. Sigilo nacional e outros sigilos, não pode citar todos eles. Mas também o segredo em termos da intimidade, da vida privada, todos os segredos que vocês conhecem, do imposto de renda. Nós temos uma porção de sigilos que a gente sabe que a Constituição e o direito protege. Claro, se a gente olhar o sigilo e a proteção jurídica como simplesmente, estaremos vendo aí talvez uma coisa, mas é isso que a gente tem que dizer quando lê a Constituição, que está sendo protegida a dignidade da pessoa humana, o devassamento, a sua privacidade, o que é a privacidade, esses argumentos jurídicos. Mas se a gente olha deste outro ângulo, percebe outra coisa, que você tem uma relação de poder e de jogo de poder. Obviamente, talvez não seja muito bom para uma retórica, mas a gente dizer isso na defesa do sigilo bancário, por exemplo. É melhor a gente dizer que o que está se defendendo é a dignidade do cidadão que deposita, muito mais. Então a gente vai por esse outro lado, que são muitas vezes figuras de retórica, no sentido sério da palavra, pelas quais eu lido sem falar nele com o fenômeno do poder. Então nós estamos lidando com o fenômeno do poder.
e, obviamente, de dentro do direito. O segredo, o que ele tem de eficaz é ser uma defesa eficaz contra a pergunta. Daí, uma ligação imediata, no jogo imediato da pergunta e da resposta, entre segredo e silêncio. Essa é uma defesa importante. É tão importante e está ligada ao segredo que também a gente vê normas jurídicas garantindo o silêncio. Você não ser obrigado a falar. Você fica quieto. Você não é obrigado a falar. O silêncio, por que ele está sendo protegido pelo direito, ou até que ponto ele próprio um elemento do direito, enquanto ele é um objeto, está sendo protegido pelas normas. Nós vamos ter que ir mais longe e ver como é que ele entra dentro do próprio direito mesmo. Não apenas como objeto de proteção, assim como o segredo do silêncio, mas nós vamos ter que chegar mais longe. Nessa ideia do silêncio, a gente vive isso. Por exemplo, vem no ofício lá do Ministério da Fazenda. Tem uma pergunta, você informe quais são as condições de entrada no mercado, uma informação em termos de tempo e investimento. E aí o cliente vem para a gente, a empresa, e fala, o que eles estão querendo dizer com isso? Claro, a simulação da pergunta. E você se desconfia. Muitas vezes, obviamente, a gente sabe o que é, aonde isso vai levar. Mas às vezes a gente fica em dúvida e liga para o técnico. Onde vocês estão querendo chegar com isso? E aí ele fica assim, a gente joga a pergunta, ele fica assim, ele começa a se defender. Não, mas a pergunta foi objetiva, eu só quero essa informação. Jogo de poder. Começa a aparecer. E é engraçado também em lógica de... Depois que o professor Wright veio fazer uma lógica de normas a partir de lógica modal, de operador de possibilidade, necessidade, começaram a aparecer uma série de outras lógicas em que você interpretava os modais de outra forma. Necessidade como conhecimento. Né? Então, fazer uma lógica epistêmica. E o Ginchika também mexeu bastante com a lógica epistêmica, a lógica de onde ele quis fazer também uma lógica de pergunta. Né? E no final das contas, ele acabou definindo pergunta, interpretando a pergunta dentro da lógica deontica. Ou seja, você interpreta a pergunta como a obrigação do outro de responder algo com aquele conteúdo. Sem dúvida, aliás, e o direito vai nessa direção. Não? Assim como você tem o direito de silenciar, muitas vezes você tem a obrigação de responder, enfim, faz parte desse jogo, né? Que a gente tem que ver por aqui. Se isso tem alguma outra pergunta, se isso tem alguma lógica. Né? Que a gente está, por enquanto, observando um fenômeno, mas é claro que a pergunta subsequente é a forma de você tem alguma racionalidade isso, desse jogo do poder? Como é que ela se revela? Como é que eu posso estudar isso? É uma forma natural para você interpretar. Quem pergunta faz uma exigência. Me responda algo nesse conteúdo. E aí o silêncio, às vezes, realmente, quando você não pode silenciar, você pede para entregar a resposta sob sigilo. Então não levando para ninguém. Algo assim. Isso faz parte do jogo. Né? E na pergunta da resposta, a gente está percebendo um elemento fundamental para a gente perceber o fenômeno do poder. Quer dizer, de um lado, como eu disse a você, do lado do perguntador é de simulação. Daí a pergunta lá do cliente, que estou ajudando a falar, mas o que eles estão querendo saber com isso? Onde é que eles querem chegar? Mostra ou não mostra? Simulação, que não deixa de ser uma forma de você ocultar e esconder. E do outro lado é o silêncio, não vou falar nada, então. Ou então eu quero saber o que ele quer.
vou falar o que me é conveniente falar. Nós fizemos isso, inclusive, num caso, que foi feita uma busca e apreensão, eles pegaram uma série de documentos e aí enviaram um ofício lá da empresa, dizendo o seguinte: manifeste sobre os documentos. E aí nós sentamos, ficamos discutindo um tempão como é que a gente ia responder isso. Nós sabíamos os documentos, sabíamos que alguns deles podiam ter algumas implicações delicadas, né? Mas no final das contas nós resolvemos, não vamos responder, vamos dizer que primeiro nós queremos saber, nós queremos que a autoridade identifique quais aqueles documentos que ela julga, que ela entende que são perigosos, né? E que qualifique por que eles acreditam que aquilo é uma evidência de infração. Só aí nós vamos responder. Foi essa estratégia. Está bem óbvio o jogo do poder, com todas as suas estratégias. Aos poucos vocês vão perceber como é que vai chegar, como é que está dentro do direito e não de fora do direito. Como poder. Que não tem nada a ver com força, estritamente. A primeira coisa que a gente afastou. Bom, voltando à questão do silêncio. O silêncio é uma forma ostensiva de defesa. Você ficar calado é uma forma... Quando você emudece, é como se as relações se equilibrassem. Não? Realmente é uma armadura forte contra a incisão da pergunta. Agora, se de um lado a pessoa que silencia, que emudece, não se expõe, por outro lado a gente sabe que, em compensação, ela começa a entrar num jogo de pressuposições, um jogo perigoso. Se é verdade que quando você não responde, ou silencia, o outro fica sem um instrumento de ataque, sem como fazer a pergunta seguinte, por outro lado, o silêncio é uma boa defesa, a gente sabe que o silêncio também tem esse outro lado perigoso. Imediatamente quem pergunta, se você silencia, vem a elucubração do que é que ele está escondendo. Por isso, muitas vezes, a estratégia do jogo de pergunta e de resposta, em vez de você ficar absolutamente em silêncio, é vantagem você responder alguma coisa. Que seja. Não, vou falar um pouquinho de carne, vou ler um pouquinho de comida. E não simplesmente... Claro, e a gente sabe que no jogo mais dramático, no jogo mais trágico do poder, o silêncio obstinado acaba fazendo com que o elemento força apareça. Ou seja, diga aí, o interrogatório mais violento é a tortura. Onde o elemento força aparece. E onde surge uma porção de dúvidas a respeito da relação de poder já identificadas por famosos torturadores da Idade Média, tratados, escrevendo, testemunham que a tortura tem condições de ser acreditada, condenada, só fala qualquer coisa, só adianta qualquer coisa. O que se consegue com isso? De novo, o problema do limite do poder da força. Mas o silêncio pode provocar. De um lado, ele aguça a curiosidade do perguntador, porque ele está respondendo. Assim como você silencia porque não sabe o que o outro está dissimulando, o outro que dissimulou também fica agora desconfiado. O que ele está escondendo a mais do que aquilo que eu estou pensando que ele fez. E nesse jogo pode de novo aparecer o elemento força como uma espécie de limite da relação do poder, que é a tortura.
nas circunstâncias usuais, no entanto, a gente sabe que no entanto, nós estamos sempre num jogo onde a gente não contorna, não sai dele tão facilmente. Né? E nesse jogo, perguntar e responder revelam alguns elementos importantes, de novo, da relação de poder. Que até agora nós percebemos como revelando um problema de liberdade, a liberdade obrigando você à defesa tendo elementos patentes, como contra-perguntar, como ser respostas sensatas, mas também tendo elementos mais ocultos, como é a questão do segredo e do silêncio. Tudo isso em volta do poder como uma relação voltada para a liberdade uma e liberdade outra, definida ou deixada justamente de forma indefinida. Mas, no perguntar e no responder, quando a gente pensa em termos de poder, há algumas outras coisas que são talvez mais delicadas, né? Já que nós estamos falando de liberdade. Por que a privacidade, nos dias de hoje, na Constituição brasileira, e os sigilos que a acompanham, violabilidade, etc., por que a gente sempre cai na questão hoje da dignidade da pessoa? A resposta poderia ser de razão histórica, isso está ligado à filosofia dos iluministas do século XVIII, sujeito como sujeito de direito, não pode ser objeto, Kant, enfim, nós temos respostas históricas dentro da história ocidental e tudo mais. Mas existe alguma coisa que talvez seja importante a gente ressaltar, observando agora na pergunta e na resposta, de novo, o jogo do poder. A primeira pergunta, em situações ordinárias, comuns, que surgem na relação do perguntador e o respondedor, em geral são perguntas que se referem à localização e à circunscrição e, portanto, à identificação do perguntado. Aliás, no inquérito é a primeira coisa que você faz, né? Declare o seu nome, etc. E a primeira coisa que se pergunta é qual é a sua identidade. O que nos faz pensar, já que a pergunta é como uma navalha que atinge a carne do outro, o que nos faz perceber que na pergunta e na resposta, a primeira coisa que está em jogo e que o perguntador procura, de alguma forma, apropriar-se dela, é da identidade do outro. Não? Essa é a primeira coisa. Essa situação é uma situação que pode ser até percebida de outros modos. Não? As perguntas a respeito da identidade, elas, de um lado, são as perguntas iniciais que a gente faz, que as crianças fazem. As primeiras perguntas de uma criança, começa há 2 anos, é quem é? É a primeira pergunta que a criança faz. Ela busca a identidade. Quem é? Então, o que é isso? Ela busca identidades. Enfim, a linguagem oral humana é uma linguagem em que você procura, poderia dizer mais inocentemente, descobrir o mundo, pensando na criança. Ou, se vocês quiserem, devassar o mundo. E o mundo se devassa pela busca da identidade. A identidade dele, do que é, e depois das circunstâncias, onde, quando, e assim por diante. Pois bem, esse devassamento da identidade
como um elemento importante da relação de poder, que é o que nós estamos tentando descobrir aqui, é algo tão importante que a gente sabe que, para não chegar ao direito, que muitas vezes autoriza você a cagar, etc., mas regras outras que não jurídicas, como regras de boa educação, cortesia, existem conjuntos de regras voltados para essa situação de perguntar e devassar a identidade. A gente conhece muitas sociedades em que você tem, por assim dizer, princípios de discrição. Aquilo que a gente chama de... Há certas perguntas que não deve se fazer. Falta de educação. Sei lá, a gente sabe disso. Vocês devem ter isso na cabeça. Perguntas que não se fazem. Principalmente em público, principalmente na frente dos outros. Mas é exatamente para essa proteção da identidade que você constrói esse tipo de regra, o que mostra que, no fundo, a contrário senso, o perguntar e devassar a identidade é um elemento fundamental nesse jogo do poder, e que está ligado à noção de segredo, silêncio, sigilo. À toa que primeira página, pelo menos eu vi o Jornal de São Paulo, tem lá a fotografia do ministro, Eros Grau, colega da faculdade, meu amigo, ao lado da ministra Carmen Lúcia, que tinha do lado dele, que sigilosamente conversava com o outro amigo meu da Verdade, que foi meu aluno lá na faculdade, a respeito do colega que está do lado. E o fotógrafo de trás flagrando o que ela estava escrevendo no computador. Todo um jogo de poder está aí dentro. Se vocês pensarem bem, todo o fenômeno do perguntar e do responder está aí dentro. E por conta disso vocês percebem esses elementos que são elementos do poder. Primeiro, você falar mediante tecnologia, um com o outro, a respeito de alguém que está do seu lado sem que ele possa saber. De outro lado, o bisbilhoteiro que vem de trás com um azul que desceu pega o que estava sendo escrito naquela hora. E mais, e revela, põe nos jornais, é a público isso aquilo. Ou seja, no ingênuo perguntar e responder dos dois ministros, ingênuo entre aspas, a ministra Carmen Lúcia ou o ministro Lewandowski, a respeito do outro, o outro não sabe. Portanto, aquilo fica em sigilo e em segredo. O Lula já foi falar em invasão de privacidade, claro, porque é a defesa. Você percebe todo esse jogo que nós estamos referindo. Inclusive, como de repente, quando aquilo surge no jornal, você não devassa um, você devassa três naquele jogo. E eventualmente o quarto, que logo já foi falando invasão de privacidade, que é o presidente. O que nós estamos percebendo aqui? Que no falar, no simples conversar em silêncio, dentro do computador, essa tecnologia, todo o fenômeno do poder está ali presente. E é isso que nós estamos, nesse momento, tentando mostrar em que condições e por que meios, até chegar aos problemas referentes à racionalização disso. Sistema, obedece a ordem racional. Lá nós vamos chegar ainda. Mas nesse momento, é muito importante a gente perceber isso, que as perguntas, exatamente porque elas atingem como uma faca,
as regras da cortesia restringem essa possibilidade de pergunta. Ao contrário senso, ele percebe que o fenômeno do poder está ali dentro, e o fenômeno do poder, como essa relação daquilo que a gente chamou de liberdade, isso é, você ser capaz de defender das perguntas, defender-se das perguntas, né? As regras de cortesia são regras que lidam com esse elemento. O Canetti diz que duas formas de perguntas, ou dois tipos de perguntas, são talvez as mais radicalmente devassadoras, né? A primeira, óbvia, é aquela que é mais conhecida entre nós, que é a pergunta sobre o passado, que permite no interrogatório. Não? Essa é a pergunta que você tem que mostrar o seu passado. Em geral, o interrogatório é dirigido a alguém que se encontra numa posição então, de fragilidade. Exatamente por isso. E no interrogatório, a primeira pergunta é quem é, sua identidade, etc. Agora, existe uma outra forma de pergunta que o Canetti diz que, em termos de relação de poder, de revelação de poder, é mais dramática e mais trágica, que é a pergunta não sobre o passado, do interrogatório, mas é a pergunta sobre o futuro. Essa é terrível dizer. E essa é muito complicada, realmente. Porque aí você mexe não com o que foi feito, mas o que pode ser feito, uma ação que virá. A pergunta sobre o futuro, por isso que ele diz, é dramática. E como diz ele, até os deuses se cuidam dessas perguntas e falam por meio de pitonisas, dão respostas bem embaralhadas, que precisam de intérpretes. Porque você agarrar pela pergunta o que vem aí, talvez seja uma das formas mais terríveis de poder. Você antecipar-se à ação. Então, isso nos revela um outro elemento importante, e agora localizado no tempo cronológico, que é a relação que o poder pode ter e tem com esse movimento de revelação ou presentificação do passado e antecipação do futuro. Quando a gente percebe que no jogo da pergunta e a resposta, o interrogar o passado é um elemento importante do poder, mas que o interrogar sobre o futuro é mais importante ainda, porque aparece a questão da antecipação da ação. Então nós começamos a ver que o jogo do poder realmente não pode ser reduzido à força, porque a força é o zero do poder, porque a força é sempre alguma coisa atual. O que vai talvez nos fazer pensar, por exemplo, pensando em direito agora, em norma jurídica, como ela usualmente é percebida, a razão pela qual a sanção se diz entrar na norma não como ato de força, mas como ameaça. O ato de força não é mais sanção, embora a palavra sanção possa significar exatamente o ato de força, prender. Mas na norma ela entra como uma ameaça, e como ameaça é muito mais importante do que agarrar alguém. Isso tem a ver com esse fenômeno que nós estamos tentando entender por dentro, e aos poucos revelando como é que o poder aparece de dentro do poder mesmo. Bom, até o Kelsen, por exemplo, ele tenta definir a norma por meio da sanção, mas não por meio da sanção, por meio do dever de aplicar a sanção. O que é devido à sanção, ele vai dizer. Dever ser, não é ser. Não é o ser da sanção. O dever ser da sanção que é importante. Enfim. Bom, nós observamos aqui um elemento importante e que
tem a ver com essa questão do poder, e que está na questão do segredo e do silêncio. Aqui vai valer a pena a gente aprofundar a questão. E vai valer a pena aprofundar a questão porque, como diz o Canetti, talvez seja possível dizer que o segredo está no núcleo do poder. O segredo está no núcleo do poder. Né? Discussões sobre a política sobre isso são bastante comuns. Né? No Renascimento chegou a ser configurada uma expressão, né? Arcana império, expressão usada pelos politólogos, o latim, que se refere aqui, talvez ele possa dizer, numa linguagem moderna de hoje, os segredos de Estado. Arcana império, mais ou menos aquilo que a gente chama de segredos de Estado. Porque, a partir do jogo da pergunta e da resposta, precisa ser mais explicitado. No jogo da pergunta e da resposta já deu para perceber que o silêncio é uma coisa importante e envolve segredo. E que no jogo do poder, o segredo é, portanto, alguma coisa importante. Dos dois lados, do perguntador e do respondedor. E isso nos faz pensar, então, que na análise do poder que ele está fazendo, nesse distanciamento da força, não só o jogo, a defesa, as formas de defesa, a defesa interna, que é o silêncio, do tipo de perguntar, da simulação do lado do perguntador, o problema da temporalidade como fundamental aí dentro do poder, o devassar o passado, o interrogatório, e o devassar o futuro, que lhe permite antecipar o comportamento. Portanto, a questão da temporalidade do poder, todos esses elementos parecem confluir para o jogo do poder, para essa questão do desvelar, do abrir a identidade. E a questão do abrir a identidade faz do seu oposto, do seu segredo, do sigilo, um elemento fundamental para a gente entender o poder. E não só da parte de quem se defende, mas, como eu disse a vocês, também da parte de quem pergunta. A dissimulação, que faz a gente perguntar o que ele está querendo com essa pergunta, onde ele quer chegar. Enfim, segredo é algo que está no núcleo do poder. Ou, como diz o Canetti, o ato de se ocultar, por sua natureza, é algo secreto, e isso tem a ver fortemente com o fenômeno do poder. Vamos entrar agora nessa questão do segredo e ver como é que isso mostra mais o aspecto do poder. Acho que vamos deixar isso para continuar. Professor, queria fazer uma pergunta. Hoje no Estadão, inclusive, tem um artigo do governador José Serra defendendo a teleaudiência que o Supremo tenta restringir. E esse episódio lá dos e-mails entre os dois ministros revela que o ministro Grau está se defendendo. Então é possível que uma das alegações do Supremo, que para restringir, é que não teria oportunidade de defesa. E a gente vê que não é bem verdade a partir do... O ministro Grau está se defendendo de uma coisa que ele nem participou, né, na realidade. Ele participou, depois soube através do jornal. Já veio uma interposta pessoa, que é o jornal. Aí, como é que você vê esse problema da teleconferência, da teleaudiência? Bom, o problema da teleaudiência está ligado a essa questão do poder, né? E está ligado a um fenômeno que o Canetti não chegou a conhecer, que é propiciado pela tecnologia moderna, e é um tema do qual nós vamos tratar ainda lá na frente, vamos esgotar agora, né? E que é
vamos dizer assim, a perda da personalidade dos sujeitos na relação de poder, ou a virtualização do poder. Está ligado a isso. Isso tem implicações importantes no direito moderno e na relação entre direito e poder modernamente, que eu quero ver talvez mais para frente. Eu acho que talvez o que o Supremo tenha percebido, o Serra está defendendo uma tecnologia, um engenheiro, mas o Supremo tomou um certo cuidado, porque realmente uma coisa é, a gente sabe disso, é olhar no olho, e outra coisa é você ver pela televisão, que não é o mesmo olho. Não, é diferente. Bom, você vai dizer, bom, se a tecnologia estiver de tal modo aperfeiçoada que você possa realmente olhar no olho, às vezes isso é tão possível que você se comove numa novela, com a cara, você chora até, até saber que aquilo é apenas uma novela, por que não? Por que não uma tecnologia tão desenvolvida que possa fazer isso? Existem aí alguns elementos que estão ligados à questão do poder e que afetam o problema da virtualização tecnológica, que precisariam ser esclarecidos para entender a posição do Supremo. Mas eu prefiro não falar sobre isso agora, porque isso aí vai... Primeiro a gente precisa construir toda a ideia do poder e do direito para depois chegar a esses temas. Tá certo, obrigado. Professor, tecnologia, vamos supor, uma tecnologia da qual desvendaria a verdade, assim, se ela está sendo mentira ou não. Ela não estaria adentrando com uma navalha e tirando esse direito de silêncio? Está dizendo em termos de da pergunta dele? Não, dentro desse contexto que foi colocado, de conferências chegando ao futuro. Por exemplo, o teste da verdade, o solo da verdade? Se existisse um equipamento. Ou Big Brother? Não, Big Brother Não só não. Big Brother, hoje em dia eu já li artigos falando que os chips poderão ser introduzidos nas pessoas. Bom, enfim, a tecnologia vai mexendo cada vez mais com esse problema. E aí buscaria, por exemplo, a memória da pessoa que estaria armazenado lá e colocaria ela nos fatos do crime, se apurar as coisas. Essas são dúvidas que a gente tem que colocar e a partir dessas acho que tem que colocar, mas vamos dizer assim, numa especulação diferente, porque aí vai entrar uma análise disso que eu chamo de virtualidade. Por enquanto, a gente está no perguntar e no responder no plano físico, vamos dizer assim, nuclear, átomos, atômicos, não ainda nesse terreno virtual, porque a virtualidade vai introduzir aí outros elementos. Como eu disse, tem a ver, mas prefiro me guardar para poder ir na frente. Senão antecipo toda a análise da resposta. Eu vou guardar silêncio por enquanto, porque o meu poder sobre vocês. Uma pergunta. O Canetti falou que o silêncio é a forma de defesa ostensiva, né? E quando você interpreta o silêncio, o prejuízo daquele que não responde? Esse é o risco. Não? Esse é o risco. Quer dizer, é uma forma de defesa. Exacerba o poder? É a reação do. É a reação do perguntador. Eu não estou dizendo que o poder está do lado do perguntador. O poder aparece de um lado e aparece do outro. Quem pergunta e quem responde. Não? Você tem defesas. E tem ataques. Às vezes a melhor defesa é o ataque. O que eu estou lhes tentando mostrar é como é que o poder se revela. Mas eu não estou dizendo que o perguntador é o que tem o poder, embora, em geral, a gente identifique isso. Quer dizer, no interrogatório, quem interroga é que tem o poder. Muitas vezes, quem interroga no interrogatório é quem tem força, porque é outra coisa.
Mas nem sempre, não vamos fazer essa redução, por isso que o primeiro cuidado foi separar poder de força. Mas de qualquer forma tem a ver, isso aparece um pouco também no direito, essa ideia de interpretar contra aquele que silencia, na alocação dos ônus da prova. Aí também tem um elemento de poder que se manifesta no discurso, mas o ônus da prova também começam a aparecer regras processuais sobre o ônus da prova. Claro. Isso tenta ser racionalizado de alguma forma. Ao invés de Tenta ser... ser racionalidade. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Isso aqui é apenas da preparação para a gente chegar e ver como é que funciona isso em termos jurídicos. Porque ao invés de chegar na tortura, chega-se na presunção. Será que não é uma maneira? Claro, é outra maneira, né? Talvez mais dramática do que a tortura mesmo. Porque aí você devassa, né? De um outro jeito. Na tortura você cria uma dúvida. Né? Falou legal? Mas eu acho que na presunção também. Não, na presunção é mais terrível, né? A presunção é mais terrível. Muito mais. Em termos de poder. A expressão do Luhmann é o grau zero de poder. O torturador não tem poder nenhum nessa análise que a gente está fazendo. Tá? Mas aquele que joga com a presunção tem. Não tem a força, mas tem o... Por exemplo, em vez de torturar, prove que